Olá pessoal, tudo bem? Professor José Wilton, hoje vamos então dar continuidade a mais um tópico de gramática para concursos. Desta feita, vamos falar sobre a estrutura das palavras, que é um prenúncio, é um preâmbulo, digamos assim, para o assunto formação de palavras. O assunto estrutura das palavras, ele não é tão recorrente em concursos, mas cai e está nos editais. E ele é importante para a formação, o assunto, para entendermos o assunto formação de palavras, que já é um pouco mais incidente do que a estrutura das palavras, tá bom? Então, vamos a ele. O que é a estrutura das palavras? Veja só, a estrutura das palavras, pessoal, ele vai estudar, olha só este nome aqui, estrutura, vai estudar, portanto, os pedacinhos dela. Ou seja, de que forma, o que que constitui uma palavra? Ela é formada como? Quais são os pedaços constituintes dela? Então, a gente vai levar em conta o seguinte: nas palavras existem o radical, a vogal temática, afixos, desinências e tema. Então, as palavras elas têm esses pedacinhos aqui com esses nomes. Esses pedacinhos aqui, pessoal, eles são chamados de morfemas. Por quê? Porque são os menores pedaços de uma palavra que têm algum sentido para nós. Então, o nome é o quê? Morfema. Olha só, morfema. Morfema, por exemplo, se eu disser para você, por exemplo, essa palavra aqui, ó, menina, e eu te pergunto, menina, é masculino ou feminino? Aí você vai dizer, feminino. E como é que você sabe disso? É porque tem este A aqui, ó. Então, aqui, esse A é do feminino. Então, quer dizer, então, que este A é significativo, ele tem algum sentido para você? Sim, tem. E se eu fizer isso aqui, ó, colocar um S e te perguntar, esta aqui é apenas uma ou é mais de uma? Aí você vai dizer, mais de uma. Eu digo, como é que você sabe? Porque tem o S, que é de plural. Então esse S ele tem um significado para você. Sim, significa que é plural. Portanto, pessoal, esses pedacinhos mínimos, digamos assim, que tem um significado, ele é um morfema. Observe que uma letra em si, por exemplo, a letra M, ela não tem nenhum sentido aqui para nós, tá? Então ele não é um morfema. A letra E aqui isoladamente, ela não vai ter um sentido. Já esta aqui, ó, essas desinências, tá? Nominais aqui, ó, de gênero, este A e este aqui é de número, que é plural, tá bom? Portanto, todo esse pessoal que está aqui é morfema. Vamos estudar o primeiro, o radical. O radical é a parte invariável da palavra. Carrega o sentido básico. Exemplo, na palavra amor, você observa que a partir da letra M, pessoal, eu começo a modificar. Olha só, amor, aí eu venho para amável, já modificou daqui para frente, né? Depois do M modificou. Aí amoroso, enfim, aqui ó, pedra, eu tenho até o R. Até o R, pessoal, ó, até aqui a letra R eu não consigo mudar. Portanto, ele é o radical. Então vai ficar pedreiro, a partir daqui eu mudo, ó, pedraria, pedregulho, pedrada, e por aí vai, tá certo? Portanto, esse é o radical. P-E-D-R. Pessoal, aqui voltando à palavra menina, observe que o radical seria até a letra N. Como é que eu sei? Porque a partir dele eu consigo mudar, mas até chegar nele eu não consigo. Por exemplo, menininha, meninona, meninote, meninada. A partir daqui do N eu consigo, mas até o N eu não consigo. Vamos então ver o que que são os afixos. Afixos, pessoal, são os prefixos e os sufixos. Prefixos vêm antes do radical. Temos aqui, olha só, palavra feliz. E aí eu coloquei aqui uma partícula, né? Eu coloquei um morfema antes dele, chama-se pré, vem antes, prefixo. E o sufixo eu coloco após o radical. Por exemplo, felizmente, e às vezes eu vou colocar prefixo e sufixo ao mesmo tempo, também posso. Por exemplo, infelizmente, prefixo e sufixo. Tá certo? Esses conceitos, como eu disse, são fundamentais para que nós possamos enfrentar adiante o assunto formação de palavras. Tá bom? Vamos ver o que é a vogal temática. Vogal temática liga o radical às desinências. Vamos lá. Por exemplo, ó, ele sozinho não vai ter sentido.
Não tem sentido por si só. Por exemplo, a palavra, o verbo cantar. Cantar, eu vou dizer que a letra A é vogal temática. Por quê? Porque se eu disser para você, por exemplo, cantávamos, então aqui ele vai ligar o radical cante ao a desinência ávamos, aqui, ó, cantávamos, por exemplo, ó, cantávamos, aqui. Então até aqui, ó, até a letra T, né? Até a letra T radical. Mas aí se não existisse este A aqui, ou seja, a vogal temática, eu iria falar como? Eu iria dizer cante vamos, cante vamos. Por exemplo, cantar, cantei, por exemplo, ó, cantei, esse cantei, se não houvesse esse é aqui, ficaria assim, ó, cante, cante. Se não houvesse esse é. Então, ele faz essa ligação, tá, gente? Do radical com as desinências dele. A palavra rede, por exemplo, o radical é rede até o D. Como é que eu sei, professor? Porque a partir do D, gente, eu consigo formar outras. Até o D eu não consigo mudar nada, eu não consigo mudar nada. Então vai ficar assim, ó, redinha, redona, redaria, tá bom? Então aqui, esse é, portanto, ele serve de ligação quando eu vou dizer, por exemplo, a palavra redes. Redes, eu tenho aqui o radical e eu vou ter o S de plural. E quem vai fazer essa ligação é a vogal temática. Vamos para frente. Pessoal, já já vamos enfrentar aqui as questões. Olha só um minuto aqui, deixa eu só pausar. Vamos ver então o que é tema. Tema é quando eu somo radical mais vogal temática. Por exemplo, can, aqui o radical é até o T, porque a partir do T eu consigo mudar, até o T eu não consigo. Então, olha só, cantei, cantou, cantaste, etc. Cantaremos, cantei, cantou. E eu tenho agora a vogal temática A, que faz a ligação entre o radical e as desinências do verbo, tá? Quando eu ligo os dois, radical mais vogal temática, que é o cante mais A, eu vou ter canta, que é o tema. E vender eu vou ter a vogal temática o é, então eu vou ter o quê? Ó, o tema aqui é vende mais é, tá bom? Radical aqui, ó, vende mais é. Aqui é o tema, tá bom? Gente, lembrando que vogal temática, observe, quando você tem a, e, I, você vai dizer, voltando lá ao tópico vogal temática, aí você, vou até colocar aqui, tá bom? Ó, aqui, quando você tem essas vogais A, E, I, você vai dizer também que essas vogais, pessoal, elas servem para indicar a que conjugação pertencem os verbos. Portanto, ao verbo falar, como ele termina. Termina não. Como a vogal temática dele no infinitivo é a letra A, vogal A, então você vai dizer que ele é da primeira conjugação, tá certo? E vender, segunda conjugação. Segunda conjugação. E este aqui, a letra I, por exemplo, em partir, sair, ferir, você vai dizer que o I, ele é da terceira conjugação, tá certo? Então, a vogal temática, ela serve também, né, para identificar a que conjugação pertencem os verbos. O verbo por, ele vai ficar classificado aqui, verbo por quê? Porque ele, pessoal, ele era assim, ó, originalmente, né, etimologicamente, né, poer, terminava assim, ó, tá bom? Com o tempo ele foi se alterando e ficou o verbo por e todos os seus derivados, compor, supor, repor, tudo bem. Vamos então aqui para mais uma, tá? Mais um elemento mórfico, desinências. Pessoal, desinências são as terminações, tá? Então elas marcam as flexões gramaticais de nome, de verbo. Por exemplo, falo. Quando eu digo falo, falei. Observe que eu tenho o verbo falar. E aí, a partir do radical, não é? Eu vou dizer, por exemplo, falo. Ele vai, isso aqui é a terminação dele, olha só. Fá, tenho aqui o radical, e eu vou dizer falamos. Portanto, isso aqui é a desinência. Falei, falou.
Vendemos, desinência verbal. E meninos, desinência de número, tá? E meninas. Ele também, esse ó, gente, ele seria uma desinência de gênero, tá? Porque vai dizer que é masculino, menina, feminino, conforme já vimos anteriormente. Então, desinências são essas terminações das palavras, dos verbos, dos nomes, tá bom? Quando eu digo falamos, isso aqui vai me indicar, vai me informar que se trata do plural, portanto, é uma desinência de número, e vai me dizer que se trata da primeira pessoa do plural, tá? Aí é uma desinência de pessoa, nós, tá bom? E também vai dizer que nós falamos pode ser presente, é o tempo, desinência de tempo, que é presente ou pode ser pretérito. Nós falamos isso ontem, tá bom? Então, visto isso aí, olha só, está aqui um resumo para você, um quadro resumo, beleza? E agora, pessoal, vamos praticar. Olha só, aqui a palavra infelizmente já foi trabalhada por nós, né? Você já sabe que o prefixo é o in, aqui é o radical, e aqui nós temos o sufixo mente. Aqui está tranquilo. Vamos, então, concluindo. Qual é a importância de nós estudarmos a estrutura das palavras? Pessoal, ele vai te ajudar demais, muito, a interpretar textos, tá? E também você vai aprender a usar corretamente a gramática, sabendo quais são as estruturas da palavra. E na ampliação do seu vocabulário, sim. E também, gente, ó, por exemplo, um caso aqui de interpretação de texto em que você será útil. Gente, se eu sei, por exemplo, que esse prefixo in, ele indica, ele é negação, por exemplo, então, quando eu digo inalterável, eu entendo que é algo que não é alterável, que não se pode alterar, tá bom? E na ampliação do seu vocabulário, porque quando você entende a estrutura da palavra, fica mais fácil você compreender as palavras pelo contexto também, tá? E, enfim, vamos para uma questão de palavra. Pessoal, esse ré aqui, tá? Ele indica repetição. Então, repisado seria pisado novamente. Algo que já foi falado várias vezes, né? Um assunto bastante repisado. Portanto, aqui vamos anotar. Esse ré quer dizer repetição. Partindo disso, vamos analisar as demais. As outras palavras. Recreio, pessoal, não tem valor de repetição, tá? Isso é do latim, etimologicamente recreare, tá? Que tem outra, não tem nada a ver com recreio, não seria a repetição de creio, recreio, eu creio novamente, não é isso, tá? Recreio é lazer, intervalo, é uma palavra já completa. Pessoal, ressuscitar, embora esse ré no início aqui, esse ré ele não significa aqui suscitar novamente, tá? Esse aqui é uma palavra também à semelhança do que ocorre com recreio. Essa palavra vem do latim resurcitare, e significa, ele significa suscitar, erguer novamente, algo assim. Mas aqui, neste caso do item B, não se trata de um prefixo, ele já está incorporado à palavra originalmente, tá bom? E regredir na letra C, pessoal, seria um movimento para trás e não de repetição, tá bom? Como em retaguarda, ele não é um movimento para trás, quer dizer ir para trás. Esse aqui, ó, tá? Ir para trás. Ir para trás. E não repetição. Pronto. E redobrar. Ah, aqui sim, pessoal. Dobrar novamente é redobrar. Eu vou redobrar os meus cuidados, vou duplicar, vou aumentar. Então, este é o nosso gabarito, tá bom? Já a palavra receio, tá? Ele não tem valor de repetição. Não seria o CIA novamente, não é. Receio é medo, temor, tá? Então, nada a ver. Vamos para a próxima. Questão número 2. O número 2 ele diz, considerando no contexto do poema, o prefixo em, constituinte de enluaradas e encrespadas, apresenta respectivamente efeitos semânticos semelhantes nas palavras. Gente, vamos lá, vamos analisar essa questão aqui. É o seguinte, a letra A
esse em aqui de enluarada e encrespada, esse em, esse prefixo, ele significa o quê? Em. Luarada vem de lua, né? Vamos analisar. Esse enterradas e enraizadas, esse prefixo em indica um movimento de interiorização. Enraizar seria colocar para dentro da raiz, digamos assim. Enterrar seria colocar para dentro da terra, de maneira bem radical, né? Seria isso. Então, tanto enterradas quanto enraizadas sugerem algo sendo colocado, incorporado em determinado lugar, na terra ou solo, por exemplo. E então aqui está incorreto, tá? Aqui, pessoal, eu vou falar inicialmente aqui sobre esse enluarada e esse encrespadas. Logo, de cara, que eu não deveria ter falado logo, que esse em aqui sugere ideia de quê? Ele sugere ideia de cobertura, de transformação, tá? Vamos então ver aqui na letra B de bola. Não, ficou uma porcaria. Vou ter que refazer isso daqui, gente. Questão número 2, portanto, ele diz: considerando no contexto do poema o prefixo em nas palavras enluarada e encrespadas, apresenta, respectivamente, efeito semântico semelhante nas palavras. Pessoal, inicialmente nós temos que saber qual é o valor semântico, ou seja, qual o sentido desse em enluarada e encrespadas. Observe, pessoal, que enluaradas seria algo como da ideia de envolvimento, de transformação. Enluarada quer dizer que ficou em forma de lua, por exemplo, tá? Já a palavra encrespar significa tornar crespo, fazer com que aconteça algo. Esse em dá a ideia disso. Por exemplo, entortar seria fazer ficar torto, uma transformação, esse movimento aí, tá? Observe que a palavra, por exemplo, a palavra enterrar aqui, ele dá a ideia de interiorização, colocar dentro da terra. E enraizar significa colocar dentro da raiz. Portanto, não é este o nosso gabarito, tá? Ensacada e engarrafada, ensacar é colocar dentro de um saco e engarrafar é colocar dentro de uma garrafa. Então, também não é este. E aqui você vai ter enfeitiçar seria transformação, enluarada, colocar numa forma de lua, tá? E encrespar seria tornar crespo. E enrolada seria ficar em forma de rolo, tá? Lembra aí de um rolo de fumo. Eu vou enrolar, eu vou, tá, fazer aquele movimento para que tome essa forma de rolo, tá bom? Então, gente, aqui observe o seguinte. Então, enfeitiçar seria fazer uma transformação de transformar no feitiço, digamos assim, e enrolar esse movimento, né, de você colocar em forma de rolo. Portanto, aqui é o nosso gabarito. Enlatar, colocar dentro de uma lata. Ensimesmar é voltar-se para dentro de si mesmo. Encaixar é colocar dentro de uma caixa. Portanto, as demais elas dão ideia de interiorização. Já neste aqui seria de adquirir uma forma, de adquirir uma nova forma, transformar, tá bom? Ok, vamos então para a nossa próxima questão. 3. Ele diz: Leonardo da Vinci, certa vez, definiu arte como aquilo que diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Sobre o processo de formação das palavras destacadas, assinale a alternativa errada. Cuidado aqui. Então, não vai marcar certo. Ele diz: os prefixos atribuem ao radical o sentido de negação. Pessoal, indizível é aquele que não pode ser dito. Não pode, olha só. Inexprimível, não pode exprimir. Intraduzível, não dá para traduzir. Portanto, correto, não vamos marcar, está certo, ele quer errada. Vamos para a letra B. Os prefixos ligam-se ao radical por meio da vogal temática I. Vamos analisar. Pessoal, esse in é o prefixo, esse dize até a letra D é o radical.
E esse ível aqui, ível, é o sufixo. Portanto, aqui não há nenhuma vogal temática ligando o radical, tá, a prefixo. Isso aqui está incorreto. Este é o nosso gabarito. Vamos então para a questão de número 4. Vamos lá. Questão número 4. Ele diz: muitas palavras portuguesas mostram o prefixo a sem qualquer valor semântico, ou seja, não tem nenhum sentido ali, pessoal. Ele está ali por estar, mas significa o quê? Observe que, lembra quando eu disse para você que menino, menina, esse a tem algum sentido para você? Tem. Ele significa que se trata de alguém do sexo feminino. Tá bom. Então, ele tem um valor semântico, mas ele diz que existem casos em que esse A não representa nada, não tem nenhum sentido para a gente. E ele diz que esse A é chamado de protético, quando ocorre isso, tá bom? Aí ele quer saber onde que tem isso daí, onde que tem essa ocorrência, tá, gente? Onde tem isso? Olha só. Vamos pegar aqui, eu te aconselho a fazer o seguinte. Primeiro, que ele já falou o que que é protético. Se você não soubesse o que significa protético lá na hora da prova, não precisava se apavorar. Simplesmente você iria observar que ele já te deu aqui o conceito. Não tem sentido, não tem valor semântico esse A, tá? Ele não serve, ele não tem assim, o significado para você ali. Então você iria tentar eliminar este A aqui das palavras, já que ele não altera o sentido de nada. E aí você iria ver qual delas você, retirando este A, ainda teria sentido. Por exemplo, na letra A, amostrar é o mesmo que mostrar? Sim, então você já matou a charada. Tirou o valor protético, é aquele que não tem, tá? Ela é acrescentada no início de uma palavra, tá? Durante a evolução dessa palavra, pessoal, mas não altera o significado dela. Então ela não vai ter valor prefixal, não é um prefixo com sentido próprio. Por exemplo, a palavra ateu. Ateu significa negação, esse A, né? Esse A, ateu. Apolítico, negação, apolítico. Então, aqui é só uma adição para facilitar a pronúncia, algo desse jeito. Só uma variação, tá? Mas não tem um sentido. Este A de abraçar na letra B, ele é incorporado aqui, tá? Aqui ele ficou, por exemplo, abraçar, vem de braço, tá? Ó, braço, abraçar, seria envolver com os braços, tá? Então, ele não é proteico. Esse atenuar, tênue, quer dizer algo que é bem sutil, tá? Tênue, atenuar é aliviar. Portanto, ele vai intensificar aqui, deixar bem tênue. Eu vou aliviar, eu vou intensificar. Esse A, ele dá a ideia de intensificação. E aguardar, pessoal, aguardar, né? Ó, guarda. E aí ele colocou esse A. O que que é A? Vem de... esse aqui seria o prefixo ab, que em latim ele dá a ideia de afastamento, tá? Aguardar. Então, vai se afastar no tempo, vai aguardar, vai esperar, tá? E aparar também, aqui ele é um prefixo, tá? Que ele tem esse aparar, que seria parar de leve, tá? Seria parar de leve. Eu vou aparar aqui as pontinhas, né, do cabelo, por exemplo. Então, seria isso, tá bom? Se você não soubesse que esse prefixo a significa isso, significa aquilo, você iria por aqui, porque ele já está dizendo que é aquela que não tem valor semântico. Então, ó, você iria o quê? Cortar e descobrir qual é. Ah, professor, em nenhuma ia dar certo. Aí você, professor, mas aqui no aparar, se eu cortasse, existiria o parar. Mas eu te pergunto, parar é a mesma coisa que aparar? Não. Então, parar é o quê? Deixar de fazer. Aparar é outra coisa. Seria você parar algo de maneira suave. Portanto, você iria perceber que a única seria esta aqui, tá bom? Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá. Olha só, a agricultura fomenta a sensatez, sensatez de excelente índole. Está presente a palavra agricultura, ou seja, a cultura do campo. A agricultura é a cultura do campo, agri, né? Campo e cultura. O vocábulo abaixo com esse mesmo radical que tem significado corretamente indicado é, vamos lá, pessoal, rise, aí meu amigo, aqui, né?
Você tem que. Aqui, afinal de contas, é a FGV, né, pessoal? FGV é FGV. Aqui você iria ver, por exemplo, que seria importante, que interessante você conhecer alguns prefixos, tá? Mas aqui você vai ter, se você, por exemplo, sabe alguma coisa de inglês, você vai ver que cotton em inglês, né? Com dois T's em inglês, cotton é algodão. E cultura, cultura de algodão seria a letra D, tá? Pisci é cultura de peixe, não coloquei aqui, né? Seria de camarão, não sei, lá no original, mas não interessa, o gabarito é a letra D, mas pisci é peixe, cultura de camarão, né? Que tem lá no original, tá, gente? Não é a letra E. A letra B, mono, quer dizer um, então não é cultura de grãos, é a cultura de um só produto para exportação. E puer quer dizer criança, pueril, é muito, ser um comportamento seu é muito pueril, muito infantil. E rise é arroz, tá? Não é trigo. Portanto, letra D. Então, nós vamos ficando por aqui neste bloco e nós vamos, na sequência, falar sobre formação de palavras. Um abraço e até a nossa próxima aula.